Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 164, com o tema Não Perturbeis. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e os reuniu. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Quando Jesus pronunciou a divina lição, não foi para que a interpretássemos apenas nos casos ligados à união conjugal entre os seres humanos, e que, infelizmente, a desobediência a esse quesito é enorme. O que antes levava-se longo tempo para concretizar a união dos casais, hoje, em poucas horas, casam-se e em poucas horas ou dias separam-se. Outro ponto que devemos entender
das lições do Mestre Jesus e que se encaixa no estudo de hoje é a lição não adulterarás, que imediatamente vem em nossas mentes como fatos referentes à traição conjugal, mas isso vai mais além. Como, por exemplo, assinar um documento com o nome de outrem, com a mesma caligrafia, torna-se uma falsificação, uma adulteração. Em nosso país, a pátria do Cruzeiro, imprevidentes que somos, separamos o que Deus ajuntou com o famoso jeitinho brasileiro, buscando facilidades, não cumprindo com as leis da nação e principalmente com as leis do Criador. Desorganizamos o que Deus harmonizou há milhares de anos, a exemplo dos rios, das florestas, a título de progresso. E quando a natureza reclama, através dos fenômenos catastróficos, acusamos o Pai Celestial, o porquê de tanto sofrimento, sendo que nosso extremo orgulho ofusca nossas próprias falhas. Só que não podemos e não temos mais a capacidade de dizer que nós não sabíamos. Estudos mais detalhados já apontam para informar a humanidade de que o vírus que causou toda essa pandemia veio através dos morcegos, que migram para as grandes cidades por estarem invadindo seu ambiente natural através dos desmatamentos, ocasionando uma perturbação ao meio ambiente. E o que pensar daqueles que desconfiguram, desajustam, deterioram a Betel, ou seja, a casa, o templo de Deus, que não são as estruturas de pedras, areia e cimento, e sim o corpo físico, quando o espírito encarnado causa ações destruidoras, retardando sua evolução. Ações essas, como por exemplo a ingestão de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas, o tabagismo. Mencionamos anteriormente em outros estudos, mas vale a pena lembrar para que reflitamos com mais atenção. No campo invisível, aprendemos com os espíritos, através da codificação do professor Kardec, que o pensamento é tudo e a forma não é nada. Pois bem, sabe-se que na América do Norte, nos Estados Unidos, há todos os anos e em determinado período uma grande quantidade de tornados que por onde passam devastam áreas habitadas, fazendas e etc. Nesse mesmo país e em determinados estados é permitido por lei a pena de morte. Ora, está determinado no Código Moral do Decálogo que não matareis. Então, desorganiza-se o que Deus harmonizou. A lei divina cobra, e no ditado popular disse que a conta chega para se pagar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Estamos na categoria de provas e expiações, e com o resultado de nossas falhas, sofrendo as imposições e limitações do meio em que vivemos, vamos aprendendo com a santa dor, lentamente,
a reorganização de tudo que bagunçamos. No ano 33, ele era Públio Lentulus, senador poderoso e orgulhoso. 50 anos depois, escravo com o nome de Nestório. Quem estudou essas obras de Emmanuel através de Chico Xavier, observará que entre uma encarnação e outra, aconteceram fatos desastrosos e infelizes, uma quase total desorganização do que a providência havia ajuntado. Vemos nas obras riquíssimas de André Luiz fatos dessa natureza, onde tudo mostra e prova que não podemos alterar o que Deus determina de bom para todo o universo. No livro Ação e Reação, temos o caso dos amigos que ingressaram para a aeronáutica e numa falha mecânica da aeronave, onde realizavam os exames para terem a permissão de pilotar, não conseguiram acionar o banco ejetor, ocasionando a desencarnação de ambos, se organizando no campo moral o que em alguns séculos eles haviam desorganizado quando conquistadores sanguinários atiravam das alturas crianças e idosos das localidades que invadiam. Lembrando e refletindo sobre a nobre lição de Jesus, aquela mulher: vai, eu também não te condenarei, mas não tornes a errar, para que o pior não te aconteça. Somos seres inteligentes, temos a capacidade de construir ferramentas de indescritível beleza. Pintamos quadros, esculpimos na pedra, na madeira, erguemos edificações. A tecnologia avançando numa velocidade enorme. O campo da medicina já muito à frente de outras épocas. Mas o ser humano ainda insiste no primitivismo do orgulho, vaidade, prepotência, ambição, e não se dar conta que está encarnado num orbe que, segundo o artista Zé Ramalho, ele canta que nós estamos em um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Santa doutrina que nos alerta, que nos apoia e nos levanta para o bem viver. Mesmo enfrentando dores, aflições e sofrimentos dos mais diversos, mas a fé no futuro refrigera nossas almas, um bálsamo consolador que nos ergue durante a caminhada rumo ao Pai. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 165. Paz para todos.